Estamos iniciando mais um De Grão em Grão, programa que você assiste aqui no canal da Liberta Investimentos no YouTube, todo sábado às 9 horas da manhã. Hoje, o nosso convidado vai falar sobre o arroz, né? Eu acho que é o alimento básico brasileiro, o arroz com feijão, né? Mas também é um dos alimentos mais consumidos do mundo. Vou apresentar para vocês, ou melhor, ele vai se apresentar, o Luiz, engenheiro agrônomo, tá? Que trabalha com arroz há muitos anos, né? Então, Luiz Queiroz está aqui conosco. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado por haver aberto espaço na sua agenda para estar aqui conosco. E fique à vontade, pode se apresentar e vamos falar dessa cultura maravilhosa do arroz, que foi um grande esteio aqui no Rio Grande do Sul, né? E eu acho que ainda é muito importante, não só no Rio Grande do Sul, como em todo o Brasil. Fique à vontade. Bom dia, Guto. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Realmente, a minha atividade há muitos anos, referente à lavoura de arroz. Eu sou engenheiro agrônomo, produtor rural, e milito aí nessa área há 40 anos, aqui na região de Uruguaiana, que é um polo tradicional de arroz. E gostaria de fazer um pequeno histórico da atividade, bem rápido, resumindo, para vocês poderem entenderem o que é a lavoura de arroz e a inserção dela na economia, principalmente do Rio Grande do Sul e brasileiro. A lavoura de arroz data do início do século passado, algumas lavouras ainda no outro século, mas de uma forma muito fragmentada inicialmente, né? Buscando, obviamente, as áreas de várzea, já que a cultura de arroz é uma cultura de terras baixas, né? Buscando principalmente essa inserção nessa região lacustre do litoral do Rio Grande do Sul, depois também nas várzeas do Rio Jacuí, aí, chegando próximo de Porto Alegre, aí quem chega na 290 da região do centro do estado em Porto Alegre, observa perfeitamente a inserção da lavoura de arroz nessas condições aí. Mas ela foi ganhar musculatura mesmo a partir da década de 40, quando da criação do Instituto Rio Grandense do Arroz, que é um órgão do Estado. É uma instituição que realmente deu o ordenamento, deu musculatura, digamos assim, à atividade, né? Organizando e fazendo com que houvesse a expansão dessas áreas através das suas colônias risícolas, né? Assim chamadas, que operaram na região do litoral, ali, na cidade de Palmares, na região de Cachoeira, e aqui em Uruguaiana, na colônia risícola número 2. Então, através do IRGA, foi que realmente essa atividade ganhou organização e estrutura. Porém, como se pode observar, a presença do Estado na atividade e na formação da lavoura de arroz foi muito atuante, né? Foi muito presente, digamos assim. E isso fez com que nós criássemos uma estrutura de produtores muito dependentes, digamos assim, das ações governamentais. E isso perdurou por bastante tempo, né? Ficou famoso o arrozeiro como se queixando para o governo frequentemente, né? Isso, na verdade, tem uma história, tem uma razão de ser, né? Bom, e principalmente através dessa formação também se criaram políticas públicas em cima da lavoura de arroz, já que é uma atividade de consumo próprio, né? O brasileiro consumia até o início deste século, sempre as famigeradas, digamos assim, não querendo ser ofensivo, políticas dos preços mínimos, né, que organizavam todo o mercado de arroz, mas, ao mesmo tempo, o viciavam, né? Ou seja, quando os preços se deprimiam, o governo entrava com as suas políticas dos preços e adquiria o produto. Quando o preço queria extrapolar determinados padrões, ele entrava vendendo, né? Então, isso criou realmente um engessamento na atividade econômica do arroz, né? Por esses vícios mercadológicos que perduraram até, digamos assim, o início desse século. A partir daí, a lavoura de arroz, à medida que foram exigências do produtor, foi mudando essas políticas, ela conseguiu ganhar uma envergadura de presença maior no mercado internacional. Os países, principalmente na América Central,
e em segundo plano a África, foram conhecendo o arroz brasileiro e foram principalmente gostando, né? Isso permitiu com que, paulatinamente, o governo fosse se retirando dessas ações mercadológicas e permitisse que a atividade tivesse uma maior liberdade de mercado para ser acionada e se conduzir mais segundo as leis de mercado e uma presença cada vez, a partir de 2010, por aí, uma presença cada vez mais marcante no mercado internacional. Essa questão mercadológica de alta presença do governo nunca permitiu ao arroz sonhar com alternativas de comércio baseado principalmente em mercado futuro e esses mecanismos tão comuns aí na soja, no milho, no boi, né? A lavoura de arroz nunca teve, digamos, oportunidade e nem chance, digamos, nessas condições, em função, como eu já disse, de intervenções, e nós vivemos um mercado muito marcado pela presença do Estado. A partir de 2010, então, vagarosamente, o Estado passa a sair dessa atividade, permitir que ela tenha mais liberdade, e a lavoura de arroz começou, então, a ter uma presença maior no mercado internacional. Hoje, o ano passado, inclusive, nós batemos todos os recordes de exportação, né? Quase aí ao redor de 2 milhões de toneladas de grão, isso representa 16, 17% da produção brasileira, né? E, por outro lado, ele deu uma certa independência ao produtor, que ele também conseguiu, digamos assim, se estruturar melhor, né, na sua atividade, imprimindo mais tecnologia, se capitalizando, e principalmente as referências do mercado passaram não mais ser as políticas de preço mínimo do governo, mas sim, como nós chamamos aqui no arroz, o porto. O porto hoje funciona como piso esse ano, né? Basicamente a ação dele substituiu as políticas governamentais, né? Quando os preços se deprimiam muito, antigamente o governo intervia e adquiria produto, mas que ficava aqui dentro, e passamos a operar através do porto. Quer dizer, o que determina o piso do mercado de arroz hoje é o mercado de exportação. Com isso, o que começou a acontecer? Que quando realmente havia essas depressões do preço, o mercado internacional agia, entrava comprando e enxugava esses excedentes, proporcionando um reequilíbrio, né, mantendo a soberania do mercado. Também já ocorreu situações em que o porto, como o ano passado, foi teto. Ou seja, o ano passado havia uma depressão por uma produção extremamente ofertada dentro do Brasil, em que os preços internacionais, inicialmente na safra passada, eram teto. Uma correção pelo preço cíclico. Mas o fato é que, no momento em que realmente houve uma maior liberdade de mercado, a lavoura de arroz começou a adquirir uma outra situação, uma outra contingência, e passou, digamos assim, a permitir, digamos assim, uma maior capitalização do seu produtor, reduzindo a dependência do Estado e tornando a atividade digamos, mais clara, mais límpida aos olhos de todo mundo, inclusive aos olhos dos próprios investidores. Esse ano, a lavoura de arroz está estreando no mercado na B3, né, no mercado futuro, de uma forma ainda incipiente. Nós acreditamos que assim deverá ser a situação do arroz na Bolsa de Mercadorias, né? Ainda nós temos uma forte participação do mercado spot, o mercado interno domina o grande consumo, obviamente, né? E o papel do Rio Grande do Sul aí é fundamental, porque o Rio Grande do Sul se representa alguma coisa ao redor de 70% da produção arrozeira do Brasil, né? Aqui nesse triangulinho de baixo está realmente a grande produção de arroz do Brasil. Se vocês me perguntarem por quê, aí rapidamente por uma questão edafoclimática, digamos assim, né, é que o arroz, ao contrário do que se pensa, as melhores condições de produção dele estão nos subtrópicos e não nas regiões tropicais, onde o clima
muito quente produz, digamos assim, algumas situações fisiológicas no arroz que aceleram o seu ciclo e não permite que ele expresse a sua maior produtividade. Antes de você entrar na parte, eu só vou fazer um pequeno resumo aqui, que nem todo mundo entende de arroz, mas vamos lá. Terras baixas. Terras baixas são terras planas, argilosas, que aceitam a irrigação sem muito desperdício de água, né? Então, o arroz ele é irrigado, a gente, aqui no sul, né, quando eu vim para cá, eu fui conhecer as lavouras de arroz e todo mundo falava, arroz gosta de água no pé e sol na cabeça, né? Então, isso é o que produz, faz produzir o arroz, só para entender. Outra coisa importante das pessoas entenderem, né, é que o governo sempre fez parte dessa cadeia do arroz por entender que o arroz era segurança alimentar, né, fazia parte da cesta básica e ele a obrigação do governo era de manter um preço razoável para a população poder consumir. Por isso que existia essa ligação entre o governo e o produtor e nunca entrou na Bolsa, né? Agora que você tocou no assunto, ele está vindo para a Bolsa, quem sabe vamos ter um contrato também de arroz. Por enquanto são só travas, né? São só contratos de compromisso. Bom, aí sim, eu acho que é fundamental, né, a gente também enaltecer que de 2010 para cá, com a saída do governo, a gente teve uma revolução no campo do arroz, como a gente viu acontecer na soja, no milho e até mesmo na pecuária, onde você precisou passar a fazer conta, né? O governo já não era mais o suporte, né? Se estava dando errado, você corria lá no governo, o governo socorria, estava dando certo, você pedia para o governo não fazer nada para você pôr dinheiro no bolso e toca o barco. De 2010 para cá, com a saída do governo deste mercado, né, você começou a fazer conta, porque você não fazia conta e realmente você virou um empresário dentro da cultura do arroz, que eu acho que é o que está trazendo o mercado externo hoje, né? Então, você disse que 16%, 2 milhões de toneladas de arroz são exportados, é um número bastante significativo, né? Imaginando que a gente tem na carne bovina 25% a 30% exportado, né? Que a gente tem a soja é diferente, a soja é um produto basicamente de exportação, então quase 70%, 80%. O milho a gente está na casa de 30%, então é um número significativo, 16% na exportação do milho. Mas, assim, eu acho que a gente, já que você está entrando agora no assunto do arroz, a gente falar um pouquinho, porque o arroz ele é produzido aqui do sul de Porto Alegre, aqui pega Pelotas e vai aí até Uruguaiana, né, toda a faixa sul do estado do Rio Grande do Sul. Quem quiser dar uma olhadinha no mapa, localiza Pelotas, Porto Alegre, Uruguaiana. Bioma Pampa, né? Bioma Pampa. Né? Bioma Pampa, exatamente, né? Então, com essa produção toda aqui. Sofreu uma concorrência muito grande quando a Embrapa desenvolveu a agulhinha, né, do sequeiro, que era para abrir o cerrado brasileiro, né? Então, tirava o cerrado, plantava o arroz 2 anos para depois entrar com soja, milho, etc. Mas antes desse período, né, se hoje é 70%, pode-se dizer que naquela época o agulhinha era 100% daqui do Rio Grande do Sul, Luiz? O agulhinha ainda é predominantemente cultivado, chamamos assim, a tipo de arroz consumido pelo brasileiro, né? Obviamente que existem várias variedades que se adequam ao agulhinha, que nada mais é que o tamanho do grão, né? Nessa época do desbravamento do Brasil Central, com a lavoura de arroz, que sempre era a primeira cultura, o Rio Grande do Sul não atingiu, obviamente, esse percentual de importância na composição da lavoura de arroz do Brasil, né? Ele se tornou mais importante a partir do momento em que outras culturas começaram a ser cultivadas no Brasil Central em detrimento do arroz. Agora, a lavoura de arroz, ela permanentemente, ela está de olho no Brasil Central, porque ela é uma cultura que pode muito bem ser cultivada lá, dentro das alternativas que compõem aquele vasto segmento, digamos assim, de cultivo lá que tem no Brasil Central. Aí,
como tu disseste, a questão da profissionalização, a questão da gestão, a questão de um produtor preparado é fundamental, não só para gerir o seu negócio, mas para como entender do ponto de vista estratégico onde é que ele está se posicionando e de que maneira ele tem que fazer para sobreviver, digamos assim. Nós temos uma lavoura também do Mercosul aqui, inserida na Argentina, Uruguai e Paraguai, que ela é uma lavoura acessória, digamos assim, ela tem alguma presença no mercado brasileiro, mas hoje ela não depende só do mercado brasileiro, né? Ela também tem uma presença internacional e que tem as condições de cultivo muito semelhantes às nossas, né? À medida que nós cruzamos, como eu citei no início, à medida que nós cruzamos o Paraná e nós deslocamos para o Brasil Central, a cultura do arroz ela não tem já uma presença tão importante, também porque não é o melhor local para se produzir. Agora, essa questão, digamos assim, de ter uma lavoura bem gerida, bem conduzida, ela é fundamental. E é uma guerra diária, que eu posso dizer, né? Das melhorias dos processos, enfim, como qualquer atividade hoje em dia. Não é, doutor? Qualquer atividade exige uma presença, exige tecnologia, exige uma série de situações, porque realmente o produtor tem que estar atento, porque a atividade ela tem digamos assim, uma ascendência muito grande nessa região do sul, mas ela pode ser plantada em outras regiões do país. Bom, mas depois do que aconteceu em 2010, em que realmente nós deixamos que a atividade do arrozeiro ela ganhasse uma característica mais de mercado, né? Houveram, então, digamos assim, uma evolução muito grande nos processos de gestão da lavoura, saindo da zona de influência ao Estado e entrando, digamos assim, basicamente, o produtor como um agente, como um ator principal dessa questão ali. Houveram problemas, houveram endividamentos, houveram produtores que ficaram pelo caminho, mas a lavoura passou por uma depuração nesses últimos anos. Né? Ou seja, ela sofreu uma seleção natural, né, porque aqueles produtores menos afortunados, outros que não tinham talvez a mesma vocação, foram cedendo espaço para aqueles produtores que têm menor capacidade. E hoje nós podemos dizer que a lavoura de arroz do Rio Grande do Sul está sentada em bases muito fortes, tem um produtor capitalizado, um produtor tecnificado, um produtor mais estratégico do que no passado, né, em que ele simplesmente chorava para o governo. Ele tenta entender hoje o que está acontecendo no mundo, ele tenta entender todas essas variáveis, né, que interpõe, ele se coloca diante da lavoura, inclusive aquelas em que a gente não domina, que são basicamente a questão climática, né? Toda a agricultura é uma indústria de céu aberto. E isso tudo, com os mecanismos, os adventos das tecnologias, ajudam muito no sentido de fazer planejamento, né? Mas que fazem parte dia a dia hoje da lavoura. E eu acho, no caso aqui, que nós estamos prestes a produzir uma safra esse ano aí muito boa mesmo. As condições básicas de produção do arroz foram satisfatórias, né? A luminosidade foi alta no estado, né? O fenômeno da Laninha, aí, de alguma forma, ele permitiu, digamos assim, essa luminosidade, que é o fator principal da lavoura de arroz, né? A luminosidade, né? E então nós estamos aí nos preparando já em início, não, já em continuidade, numa excelente safra de arroz aí. Nesse momento, o mercado interno apresenta preços mais competitivos que o Porto. O Porto está, nesse momento, com o compasso de espera. Tá? À medida que a safra andar e que entrar principalmente entre safras do hemisfério norte, onde está localizada a outra parte da lavoura de arroz, que abastece o arroz da Bolívia, que é a lavoura americana. A lavoura americana apresenta, nos primeiros dados, uma tendência de redução de área em função da situação que se vive com a soja e o milho, né? Ao contrário do nosso aqui, a lavoura de arroz americana, ela permite propor seus sistemas de produção com condições de drenar melhor aquelas áreas que nós não temos aqui, como tu fizeste lá no início, né?
os solos hidromórficos, que é como se chama os solos argilosos impermeáveis, apresentam, de uma forma geral, ainda algumas dificuldades tecnológicas de drenagem para que se possa implementar mais a lavoura de soja nessas áreas. Nos Estados Unidos isso não acontece, então está se esperando uma redução de área de arroz lá no hemisfério norte, e isso, obviamente, dá competitividade, dá estrutura para que realmente possamos fazer aí, esse ano mais um ano de excelente comercialização ao produtor aqui no Brasil. Luiz, só queria... Já que estou muito rápido, enfim, estou tentando ser o mais resumido e o menos cansativo possível. Não, tranquilo. Assim, ó, aqui eu acho que é importante, quem acompanha a gente aqui, saber duas coisas. Quanto produz por hectare o arroz, porque a gente sabe que é uma lavoura cara, tudo nela é mais cara, né? Porque você tem que bombear a água 24 horas por dia, você tem que ter o maracheiro, que é o cara que anda com a pá nas costas lá dentro da lavoura, acertando o nível da água nas marachas, ou seja, nas curvas de níveis. A colheita também é só máquina com esteira, etc. Tudo diferente. É uma lavoura cara, né? Eu acho que não é tão cara quanto o algodão, mas eu acho que é cara também. É uma das mais caras que tem. Então, eu queria saber, assim, produtividade, porque eu acho que é importante a gente ter uma ideia. Se teve uma evolução de produtividade nesses últimos, pelo menos 20 anos ou 30 anos, a produtividade subiu. E dentro dessa produtividade, qual é a margem que está sendo possível, né? A gente está vendo aí o preço do arroz deu uma disparada aí nos últimos 2 ou 3 anos, então, mais ou menos, passa uma noção para nós disso, tá? Porque a gente está muito acostumado com milho, soja, boi e tal, e o arroz realmente é a primeira vez aqui, então acho que era importante que a gente deixasse isso claro. Bom, eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que fazer uma diferença do que é desembolso Desculpa. Do que é desembolso na atividade e o que é custo. Normalmente, nós estamos por baixo que custo é sempre sobre a unidade produzida. O desembolso da lavoura, realmente, ele é alto. Ele anda hoje, eu vou dar um dado médio para vocês, para não especificar algo, ele está na faixa de R$9 mil o hectare. Esse é o desembolso médio. Por que ele é médio e cabe em todo o Rio Grande do Sul? Porque a mão de obra, os fertilizantes, os defensivos, o preço do óleo diesel, ele é semelhante a todos, né? Então, esse desembolso, ele não varia muito em relação à lavoura arrozeira de todo o Rio Grande do Sul. Obviamente que os mais competentes, que têm uma capacidade melhor de aquisição, enfim, vão conseguir, trabalhando em cima dessas barganhas, ainda reduzir um pouco mais. Mas, em termos médios, isso aí. O que define, efetivamente, a lavoura de arroz é essa produtividade. Vou tocar muito bem aí. O que define a produtividade. Que é na produtividade que vai determinar o teu custo por saco, que é, em última análise, que determina a tua sobrevivência ou não. A produtividade da lavoura de arroz no Sul está muito alta. Olha, eu não quero dizer nada, mas eu acho que esse ano, aqui no Goiânia, nós vamos ultrapassar os 9 mil quilos por hectare, vamos nos aproximar dos 10 mil quilos por hectare. É uma produtividade muito alta. No Rio Grande do Sul, nem tanto, o Rio Grande do Sul um pouco menos que o Uruguaiana, mas deverá se aproximar aos 8 mil quilos por hectare a lavoura de arroz do Rio Grande do Sul. Por isso que eu citei de que esse aparato tecnológico, essa aquisição de todo um conhecimento, enfim, ela realmente deu condições a que os produtores mais competentes pudessem expressar melhor, digamos assim, os potenciais produtivos. Agora, assim, nos próximos anos, isso aí, como em qualquer atividade, através principalmente dos métodos genéticos que estão trabalhando em cima do arroz, vai aumentar. Tá? O arroz, ao contrário do milho, do algodão e de outras culturas, recém agora vai entrar na geração dos híbridos. Né? Até então, as cultivares que dominam o arroz e todo o programa de melhoramento genético do arroz estava baseado em cultivares varietais, como se chama, né? Plantas homozigóticas, enfim, que determinam, digamos assim, o potencial da produtividade. A lavoura de arroz deverá entrar agora nos próximos anos na geração dos híbridos, e que acena aí com a possibilidade de um aumento aí entre 15% e 20% no potencial produtivo da lavoura. Né? Então, realmente, por isso que eu falei que a lavoura de arroz no Sul é muito competitiva.
e as produtividades que elas deverão atingir nos próximos anos é maior. E digo mais, ela tem que fazer isso sob pena de ficar no meio do caminho aí, porque a concorrência é grande, isso aí não é um privilégio nosso do conhecimento, né? Não é de todo um avanço tecnológico que acontece no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil, em todas as culturas, vocês citaram aí já essas como soja, milho, né? E realmente, digamos assim, a lavoura de arroz precisará, aí é um outro tema, né, nos próximos anos, que linhas auxiliares ou que sistemas de produção permitam, digamos assim, que ela expresse. Tudo isso aí, e com um detalhe, na realidade, hoje em dia, nós já não podemos pensar apenas em produtividade, e sim uma palavrinha mágica que domina toda a questão da atividade agropecuária, principalmente no Brasil, que se chama sustentabilidade, né? Nós não podemos perder esse foco, a sociedade toda cobra, digamos assim, esse tipo de atividade, essa preocupação, né, com... E isso requer o quê? Sistemas de produção mais produtivos, mais estáveis, mais sustentáveis, e que outras atividades deverão participar aí. Inclusive, né, a própria lavoura de soja, que avança rápido, que digamos assim, não é o assunto nesse momento, mas eu acho que ela é importante ser citada, porque ela vai ter cada vez mais nesses sistemas de produção do bioma pampa, onde está inserida a lavoura de arroz e a pecuária, uma participação mais importante no sentido de dar esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio na produção e na produtividade, permitindo, digamos assim, produções mais abundantes com características, digamos assim, de sustentabilidade maior. Sim, acho que é importante a gente dizer que o saco de arroz é 50 quilos, não é isso, Luiz? Porque a gente está acostumado com milho 60, soja 60, né? Mas o arroz 50 quilos. Nós falamos aqui em 9 mil quilos, divide por 50. Tem uma explicação, viu? Só para aproveitar agora, vou dar a explicação do porquê. Porque a densidade do arroz é menor que a densidade do milho e do trigo. Quer dizer, no mesmo volume de um saco, onde cabe 60 quilos de milho e soja, cabe 50 de arroz. Por isso essa diferença aí. Pronto, está esclarecido aí. É importante a gente saber isso. Eu ia tocar nesse assunto de sustentabilidade, é o que mais está acontecendo no momento, principalmente pela quantidade de água que o arroz utiliza. Eu vejo aqui nessa região aqui de Pelotas, mais ao sul de Pelotas, a gente vê que as pessoas fazem muitos açudes, esses açudes eles enchem com as chuvas do inverno, né, para poder usar essa água no verão. Quando chove pouco no inverno, é aquele medo, né, de não ter água suficiente para toda a área. A gente podia tocar um pouquinho nesse assunto, né, porque às vezes as pessoas acham que o arroz consome muita água, para produzir arroz vai muita água, não sei o que e tal, que na verdade não é bem assim que funciona, né? Eu acho que a maior preocupação, acho que existe dentro do arroz seria talvez os herbicidas, né? E que se coloca na água, e esse desenvolvimento genético do arroz, né? Eu acho que seria os dois pontos fundamentais, porque você diminuiria muito esses fatores, né? Eu acho que esse é o ponto mais importante. O que você teria a nos dizer sobre isso, Luiz? Bom, como eu citei no início, a lavoura de arroz ela teve seu início nessas regiões lacustres aí da costa, onde se insere, inclusive, a própria região sul, né? E as várzeas do Rio Jacuí na Depressão Central, porque as fontes de água estavam ali disponíveis, né? Quando ela avançou para a fronteira oeste, no caso uruguaiana, indiscutivelmente ela começou a usar, pelas condições de relevo nosso aqui, os barramentos e a construção dos açudes e barragens, né? Tanto é verdade que o IRGA, quando estabeleceu a sua primeira colônia risícola aqui na década de 40, foi através da construção de uma grande barragem que tem aqui no Uruguaiana, chamada Barragem Sanchuri, que tem capacidade de irrigar aí alguma coisa, ou disponibilizar água para alguma coisa ao redor de 7, 8 mil hectares. Então, na região aqui da campanha e da fronteira oeste, indiscutivelmente, a fonte d'água são os barramentos, e há que se dizer, todos eles de caráter privado, né? Não houve participação do Estado nesses investimentos, foram todos privados, e hoje existe aqui, só para ter uma ideia, Uruguaiana hoje é uma região que tem mais do que 200 barragens construídas, né, no município,
com a precípua condição de irrigação da lavoura de arroz. Agora, a questão hídrica, ela também, dentro do processo, ela toma uma importância muito grande, e há uma série de trabalhos de pesquisa aí em que se busca cada vez mais variedades que se possam cultivar com alta produtividade, utilizando menos água. O fato de nós produzirmos mais com a mesma quantidade de água já barateia, digamos assim, a utilização da água por unidade produtiva, que é o que hoje em dia está acontecendo. Mas nós estamos em pleno desenvolvimento das tecnologias do pivô central aqui para a lavoura de arroz, né? Ou seja, plantar o arroz embaixo dos pivôs centrais, onde tem realmente uma economia aí de 30%, 40% a mais de água, né? Racionalizando o uso dela. E isso é uma coisa que avança e o conhecimento e a tecnologia vão incorporar nos próximos anos esses avanços aí. No que se refere à tecnologia de produção, acompanhando o que está acontecendo no Brasil hoje, cada vez mais há um interesse sobre os bioinsumos, né, que são aqueles produtos em consonância com a atividade, que têm menos impacto em relação aos químicos, e deixando, digamos assim, essas tecnologias químicas para situações mais irremediáveis, digamos assim, né, e trazendo, digamos assim, os produtos biológicos para a utilização nos caráteres de prevenção, digamos assim, né? Mal comparando e aproveitando essa questão da pandemia que nós vivemos hoje, lamentavelmente, cada vez mais os bioinsumos funcionarão como vacinas, né? Prevenções em relação a situações que se possa ter uma condição pior, né? Havendo a intervenção do farmaco, digamos assim, apenas naquelas situações que realmente não tem a solução. Então, essa é uma preocupação, há um aporte enorme aí de pesquisa em cima dessa área, né? Não só no arroz, obviamente, na questão do milho, a questão da soja, a biotecnologia em cima disso aí, há muito recurso, muita pesquisa. E nos próximos anos, a agricultura brasileira vai dar uma resposta que, eu digo assim, o mundo não espera disso aí. O mundo tá achando que o Brasil está por um lado e nós estamos vindo por outro, né? Não só nessa questão da sustentabilidade das nossas lavouras, dos nossos sistemas de produção, mas aí, se nós entrar na área de biocombustíveis, aí biogás, aí vem uma revolução aí que não cabe aqui, não é assunto nesse momento. E a lavoura de arroz está inserida, ela está buscando, digamos, nessa nova ordem, esses sistemas de produção mais equilibrados, mais sustentáveis, que compõem principalmente a pecuária e a lavoura de soja, que está sendo inserida aí, de formas a manter essa robustez e ter ganhos aí de produtividade, e principalmente hoje, olhando não só o mercado interno, né, como é uma obrigação nossa, assim, é a principal atribuição nossa alimentar o brasileiro, mas cada vez mais, pelos dados que eu mostrei para vocês da último ano de exportação, quase 16%, né? A presença nossa no mercado mundial, a sociedade mundial, ela precisa comer, o Brasil é um player cada vez mais importante isso aí, não tem como não ser diferente, vai haver cada vez mais, uma cobrança até, de que esse país, com as potencialidades que tenha, façam esse papel aí, porque realmente é importante. E a lavoura de arroz não foge muito, ela está inserida nisso aí, ela está de olho nessa questão aí, e realmente, né, não para, a coisa não para, a tecnologia avança. Nessa questão dos equipamentos que tu falou, de máquinas de esteira, hoje nós já temos máquinas de rodado duplo na lavoura de arroz, computadorizadas, obviamente, né, medindo perdas, né. As perdas de arroz nas colheitas, que antigamente eram de 3%, 4%, 5% se deixava na lavoura, hoje qualquer produtor que tenha mais do que 1% já está apavorado, gritando aqui que não é possível, cobrando do equipamento, né? Cobrando do seu funcionário maior eficiência. Então, isso aí é toda uma mentalidade que vem revolucionando tudo. Na soja é a mesma coisa, no milho, né? A agricultura realmente, ela vai ser, não estou querendo puxar brasa para o meu assado, mas ela vai ser poderosa nos próximos anos. Vai, com certeza vai ser sim. E realmente esse contexto é completo, né, Luiz? Não é mais não é mais você olha uma lavoura, é um conjunto de coisas que acontecem. A gente viu a soja entrando aqui no sul, principalmente nessas áreas
de terra baixa. Eu, em 2006, 2007, plantei soja em terra de arroz, né? Todo mundo olhou para mim assim, e eu fiquei espantado, foi com a produtividade que eu alcancei naquela época, já de 45 a 50 sacas por hectare. Para as variedades da época, era uma produtividade bastante alta. E de lá para cá, eu só vi aumentar essa quantidade. O que normalmente eu via no arroz era o pessoal aproveitar a soca do arroz, ou seja, a rebrota do arroz para pôr o gado em cima, ou então transformar aquilo mesmo em uma pastagem de inverno para depois colocar o arroz novamente no verão. A soja é interessante, que a soja é uma leguminosa, o arroz não é, então faz uma rotação de cultura, provavelmente deve aumentar a produtividade. Está entrando com força a rotação de cultura nessas áreas de arroz, ou só realmente o aproveitamento no inverno? Não, digamos assim, aí nós precisamos mapear o avanço da soja nas regiões de arroz do Rio Grande do Sul. Eu acredito que a região sul, ali a zona sul, está muito mais avançada, né? Toda a região de Pelotas, Capão do Leão, Santa Vitória, e vem avançando ali, né, em direção a Bagé, Dom Pedrito, não, eles estão mais avançados. Eu acredito que o melhor sistema integrado, arroz, soja, pecuária, está na região sul do estado, né? Camaquã, aquela região toda já está mais avançada. Porque tem algumas características que permitiram que na soja houvesse apenas uma adaptação da soja nessas condições. Já na região de Bagé e Dom Pedrito, a soja avançou mais nas regiões altas, que não estão necessariamente ligadas à integração com o arroz. Embora nas propriedades façam parte na composição da atividade, né? Mas não necessariamente ela está inserida dentro do processo da integração com o arroz, embora isso ocorra. Na região aqui da fronteira oeste, onde existem dificuldades maiores um pouco, porque nós temos solos mais rasos, né? Ainda nós estamos numa fase de adaptação tecnológica da lavoura de soja nessas condições. Mas que ela vai avançar em termos dessa integração, não tem a menor dúvida, é uma questão de tempo e de conhecimento. A cada ano tu supre alguns gargalos e vai avançando. Uruguaiana, só para dar um exemplo, até o ano passado plantava somente 2.000 hectares de soja. A previsão é de que até 2024, 2025 vai estar plantando 30.000 hectares, né? Então, realmente o avanço dela vem e cada vez mais ela vai avançar conjuntamente nessas áreas com arroz, integradas com arroz. Não tem a menor dúvida que isso aí vai acontecer, né? E a pecuária, digamos assim, que a meu juízo, digamos assim, não é o tema aqui, mas nós estamos passando por uma crise na pecuária, que é... Crise não, um gargalo. Um gargalo que, para mim, terá que ser resolvido nos próximos anos. Ele é um tema recorrente, já foi muito abordado nos últimos anos, através, principalmente do professor Lobato, lá da URGS, né, que é a nossa produção de terneiro. O Rio Grande do Sul tem tecnologia suficiente para terminar animais. O Rio Grande do Sul, se quiser, a região norte tapa aquilo ali de confinamento e dá-lhe um up grande aí na questão da terminação de animais. A qualidade do nosso gado é indiscutível, mas nós temos um gargalo na nossa produção de terneiro. Nós estamos produzindo pouco terneiro. E a pecuária inserida nessas condições é típica da pecuária para cria, né? Que, a meu juízo, deveria ser hoje privilegiada nessas condições aí de integração com soja e com arroz, né? Mas isso é um outro tema, eu estou apenas tentando pensar aqui algumas coisas que dizem respeito ao Rio Grande, né? Que é a questão da pecuária, muito forte aqui, pelas nossas características também, por nós dispormos de muitos solos inaptos à agricultura, em que a presença da pecuária ainda é importante. Se tu pegar uma região como Quaraí, Livramento, a agricultura é muito pequena, não que não queiram fazer agricultura, mas que realmente as limitações de solo, não, a rocha aflorando, muita pedra, não permitem, digamos assim, que se desenvolva uma atividade mais intensiva e que nós tenhamos que nos reter ainda muito a questão da pecuária e, um segundo ponto, mas também importante, a questão da ovinocultura. Então, esse mapa, digamos assim, da lavoura de arroz, eu digo que cada vez mais a inserção da soja e a intensidade dessa atividade com sustentabilidade vai ser uma presença marcante aqui no Rio Grande do Sul.
Não, eu acho que é importante a gente falar da pecuária, a vinicultura, né, essa rotação gramínea, leguminosa, porque é complexo. Você tem uma propriedade, é um valor empatado, né, um valor que está ali engessado muito grande, e ele tem que render frutos. Toda a agropecuária tem riscos altos, né? A gente tem risco climático, né? Risco de mercado, muitas coisas. Então, essas integrações eu acho que são muito importantes e ajudam essas regiões que não têm vocação para agricultura a produzirem animais que possam ser terminados nessas outras regiões, né? A gente estava conversando aqui outro dia com um outro entrevistado a importância da gente ter confinamento, né? Por que a gente tem confinamento, sendo que o gado a campo tem um sabor melhor, né? Da carne. Porque você consegue ter padrão de exportação. Então, você consegue preencher demanda, né? As demandas, elas são... como é que chama? Marcadas, né? São demandas constantes, e você não pode estar a bel prazer aí de, porque o gado ainda não chegou, ou já está pronto, ou passou do ponto, etc. Você tem que entregar. Então, o confinamento, ele é importante. E eu acho que o arroz tem subprodutos, né, que podem contribuir com o confinamento, né? O farelo de arroz, por exemplo, pode contribuir. Se a gente tem a soja, a gente tem também subprodutos que possam ser aproveitados aqui para isso, né? Então, eu acho que é importante, né? A gente pode trazer nesse assunto aqui isso tudo. Eu acho que é fundamental a gente ter toda essa integração, porque ele não é um ponto regional, né? Olha, o sul do estado, a região de Uruguaiana, etc. e tal, tem arroz e pronto. Não, ela envolve todo o estado, né? Todo o estado está envolvido dentro desse desenvolvimento, dessa cadeia econômica que está aí. Mas o que você enxerga, Luiz, daqui para frente, em termos de rentabilidade, né? Um mercado que vem mudando aí há 10 anos, como você vem comentando, né? Teve muita gente que foi obrigado a sair porque apurou, né? Uma ceifa, uma mudança muito grande de sistema. Às vezes as pessoas não conseguem acompanhar. Mas com essa mudança toda, né? A gente está falando em tecnologia, máquinas extremamente computadorizadas, né? Plantios que contam semente, então você economiza em semente, em adubo, enfim. A tecnologia está entrando com muita força em toda a agricultura e também no arroz. O que você enxerga daqui para frente para essa área do arroz? Bem, está me ouvindo? Estou ouvindo. Eu acho que a gente devia... Eu acho que a gente devia, nesse momento, dar uma olhada agora numa coisa chamada as cadeias de produção, né? Que o arroz, obviamente, tem uma cadeia muito peculiar, muito específica das suas realidades, das suas características, né? E ela vive, e essa cadeia de produção vive um momento em que esse elo mais retraído, mais lá da base, que é o produtor, está mais capitalizado e está indiscutivelmente ditando as regras de como é que ela tem que funcionar. O nosso setor industrial do arroz está sofrendo um pouco mais, né, em função, provavelmente, de que não se preparou o suficiente para enfrentar esse tipo de coisa. Porque o setor industrial, quando da época em que havia as intervenções do governo, estipulando o preço, o teto e o piso do preço do arroz, ele realmente estava numa zona de conforto, né, onde que ele sabia... Por exemplo, se o arroz começasse a subir de preço, ele reclamava do governo e fazia o governo vender seus estoques, consequentemente equilibrava esse quadro, né? E quando o preço estava muito deprimido, ele simplesmente não se manifestava, deixava as coisas andar e deixava correr, porque para ele estava muito bom. Esse período realmente terminou. Esses elos hoje vão se tornar muito mais competitivos. A cadeia do arroz é uma cadeia fragmentada, ela não tem, digamos assim, a
a interdependência muito fechada, como tem, por exemplo, a cana-de-açúcar, né, em que um elo depende do outro e não adianta, como tem o leite, por exemplo, em que a interdependência é total, né, o arroz e a soja não tem isso aí, eu posso armazenar meu produto, enfim. E eu estou sentindo o seguinte nessa situação aí, é que o produtor, e vale isso para a soja também, vai armazenar muito mais o seu produto esse ano do que entrar vendendo, utilizando mecanismos do mercado futuro, vocês vão observar isso aí. O mercado spot vai prevalecer muito mais, né? Por quê? Porque no momento que ele está capitalizado, ele determina melhor o momento que ele quer vender ou não, né? Como ele não tem a dependência direta de uma eminente entrega da sua produção, ele usa dos mecanismos que pode lhe render barganhas, né? E estabelece. Eu boto o arroz no meu silo e fico lá. E nós vamos ver esse ano, vocês vão notar, na safra de soja vai haver uma grande crise de armazenagem. Porque a soja vinha operando basicamente com a fluidez do mercado futuro, dos contratos no futuro, enfim, e as coisas andavam. Tu colhia a soja direto para o porto, soja direto para o porto. O que aconteceu nesse último ano? Aconteceu que os preços travados não refletiram o spot e o mercado soberano no dia a dia, né? A grande parte da soja gaúcha foi vendida a 105, 110 reais, e hoje o mercado está pagando 180, né? Então, no que vai refletir? Um maior interesse no produtor em armazenar o seu produto, lhe reservando o direito e o momento de operacionalizar essa venda. E isso também já está acontecendo no arroz, nós deveremos ter armazéns cheios esse ano. Aqui na safra de Uruguaiana, a gente já começou a sentir isso aí, vai encher tudo, né? Não está havendo, digamos assim, nesse momento, uma fluidez na comercialização. Os mecanismos de financiamento da produção estão aí hoje em dia, com juros muito baratos, né? Muito baratos, que é um outro tema, não vamos entrar nisso aí, mas permitem, digamos assim, a que os produtores utilizem desses mecanismos. A própria alternativa de outras lavouras permite que o produtor resolva, eu não vou vender arroz, vou vender um pouco de soja no mercado spot porque o mercado está muito bom, ou agora eu vou segurar a soja, vou vender um pouco de arroz. Então, esses mecanismos na comercialização permitem que haja no campo, digamos assim, uma capacidade de barganha muito grande. E que os outros elos da cadeia vão ter que se adequar, não tem outra. Né? E espero que o governo não caia no canto da sereia da Argentina aqui e começar a trancar na produção, que seria um erro brutal isso aí. Né? Eu prefiro 1000 vezes que tu dê uma ajudinha lá na ponta e não mexa no processo produtivo, né? O que seria um dinheiro, um subsídio melhor gasto, aí é uma opinião pessoal minha, do que tu querer interferir novamente, como aconteceu no passado, desorganizando todo esse processo. Deixa que as cadeias de produção se organizem e elas saberão, né, pela capacidade que cada uma tem desses interrelacionamentos, de resolver os seus problemas e dar continuidade, digamos assim, na atividade da melhor maneira possível. Esse momento é um momento ganha-ganha do produtor. Muitos anos ele perdeu. E assim as coisas acontecem e assim deverão acontecer. Isso não vai ficar para frente, óbvio que não. Daí a importância do produtor de incorporar tecnologia, criar casca, como se diz, né? Porque vão vir os anos ruins, né? É da atividade isso aí. É da atividade. Então, tem que se preparar também para isso. E eu vejo essa questão, principalmente nos elos subsequentes das cadeias, nesse momento, uma necessidade de eles se aperfeiçoarem e também se tornarem mais eficientes, né, de formas a que possam, digamos, se não competir, não se trata de competir aí, mas se trata de se viabilizar, digamos assim, dentro de uma realidade presente que eu não vejo como, digamos assim, haver mudanças salvo situações de que ninguém deseja. Pelo menos nesse curto prazo, né? É isso aí. Não, perfeito, perfeito. Eu acho que exatamente a entrada do arroz na Bolsa é fundamental. Você tocou num assunto que eu sempre que possível eu puxo ele também para o meio da conversa, que foi o que aconteceu com a soja. Né? A gente tem no mercado brasileiro, na B3, um contrato de soja que é espelho do contrato de soja de Chicago. E ali você tem as opções, né? Opções, você compra uma opção
você tem o direito. Se você for comprar uma call, é o direito de comprar um determinado preço. Se você compra uma put, é o direito de vender a um determinado preço. Então, no momento que o produtor ele tem o produto, ele é um comprado, é interessante ele fazer uma opção de venda. Caso ele tenha feito isso com uma cerealista, ou com uma trading, ou lá com a troca de insumos dele, é interessante que ele compre uma call, o direito de comprar um determinado preço. Se acontecesse isso que aconteceu este ano, e também no ano passado, e provavelmente no ano que vem, os preços sobem e ele consegue aqui na Bolsa, que ele não precisa entregar nada, é só um movimento financeiro, receber essa diferença a favor dele, né? Correndo o risco do quê? Do dinheiro que ele colocou lá, que nem um seguro de carro. Né? Você compra um seguro de carro e paga o prêmio. Se não acontecer nada com o teu carro, foi-se. Se acontecer alguma coisa, o seguro te ressarce. É a mesma coisa, são as opções. Seria muito bom a gente ver na Bolsa Brasileira ter esse tipo de negociação, não só o termo, né? Não só... bem que está começando a engatinhar, quem sabe a gente venha a ter até contratos de arroz e até mesmo as opções disponíveis aí para que o produtor possa fazer isso. Eu acho que isso é bastante importante, é bastante saudável, né, dentro do comércio, e evitaria aí exatamente do governo querer intervir, né, como aconteceu na Argentina, não pode exportar mais milho e tal. Não, eu concordo com você plenamente, é melhor subsidiar lá na frente, né, lá no consumidor, do que você mexer em toda a estrutura. Né? Se a Argentina mexer na estrutura de produção dela, vai ser um estrago grande e demora muitos anos para conseguir reestruturar. A reestruturação é demoradíssima, né? Você destrói todo um sistema de produção e voltar isso, né? As máquinas são caríssimas, a gente está falando de máquinas de mais de R$1 milhão e etc. Você destrói isso para você conseguir implementar isso de novo, são 10, 15 anos para você... Então, não mexa na área produtiva, deixa que o mercado se ajusta, tem o mercado internacional, né? O mercado internacional é o que ajuda a resolver tudo, e a gente ter ferramentas de proteção é fundamental, porque, como você disse, nós estamos em um momento muito maravilhoso, né? Nos últimos 3, 4 anos, a gente vem vindo aí tanto no arroz, soja, milho, pecuária, muito bem. Acredito que não tem ainda 2021, 2022 muito bom. Mas 2023 não se sabe ainda. De repente, exatamente esses preços altos estimulam muito a produção e começa a vir um equilíbrio de novo e os preços começam a talvez perder um pouco de força. E esses mecanismos ajudam a proteger o produtor de perdas. Bom, Luiz, nós estamos já com 52, 53 minutos de bate-papo aqui. Demais, né? Voou, né? Voou, então muito agradável a nossa conversa, fluiu. Fica à vontade aí para fazer o seu encerramento, o que você quiser falar, esteja à disposição aí, o microfone é teu. Eu só gostaria de dar um item que nós não teve a oportunidade de conversar, até porque, como disseste, o assunto é longo, enfim, que é na questão logística brasileira. Que aparentemente, né, tomara que isso aconteça, esse governo está dando uma atenção toda especial, né, porque nós estamos aí com 30 anos de atraso, no mínimo, na nossa questão logística. E nós deveremos enfrentar, nos próximos meses, aí um problema sério na questão logística, né, que é a questão dos fretes, que na realidade, os fretes, né, eles vão subir, acompanhando, digamos assim, o que aconteceu com todos os commodities, né, ele vai se ajustar aos preços em termos percentuais do que ocorria no passado. Eles estão defasados, haja visto aí a gritaria que se viu nos próximos dias, mas isso aí se resolve com o mercado, né? E nós já estamos sentindo nesse momento, digamos, uma carência desses fretes em que os preços estão se ajustando e vão se ajustar a valores compatíveis. E, de novo, eu digo assim, não intervenham, não estabeleçam preço, não caiam nessa ideia de estabelecer preço de frete. O frete vai se ajustar naturalmente às novas demandas. E já está se ajustando. Já subiram os fretes de arroz daqui para o Porto, os fretes que trazem a lavoura de arroz da lavoura para as cooperativas também está se ajustando. Está ocorrendo um movimento natural de ajuste dentro dessa atividade. Saiam fora de essa de estar fixando o preço mínimo, isso aí é bobagem.
Se o frete está barato, é porque ele está super ofertado. Em algum momento ele vai se reacomodar, o Brasil é grande, a safra é grande, e nesse momento nós vimos uma migração muito grande de caminhões para o Brasil Central, lá para cima, para a colheita de soja. E está faltando caminhão aqui. Subiu o frete, se ajustou a uma nova realidade. Pronto. Né? O resto, que o governo faça o que ele tem que fazer, a meu juízo, que é realmente continuar investindo pesado em infraestrutura, em logística, em dar condições que realmente a safra brasileira possa fluir da maneira mais rápida possível. Né? Frete é distância vezes agilidade, vezes rapidez. Né? Às vezes nós temos uma distância grande, mas se nós temos agilidade, boas estradas, ele tem um custo. E às vezes nós temos estradinhas de 100, 200 quilômetros aí, péssimas, que o custo é o dobro. Então, isso sim depende, digamos assim, de uma melhor infraestrutura logística. Deixa que o frete vai se acomodar nos seus reais valores e todo mundo vai ficar satisfeito daqui a algumas semanas. Tá bom? Era isso, eu agradeço a oportunidade, espero que tenha contribuído alguma coisa com o programa de você. Com certeza, concordo mais uma vez com você em relação, não mexa no mercado, o mercado é soberano, ele vai se ajustar. Se intromete lá que a situação vai ficar complicada. Contribuiu sim, Luiz, poxa, satisfação, um papo agradabilíssimo com você, muitas informações aqui, contribuiu bastante mesmo. Então vamos ficando por aqui, encerrando mais um de Grão em Grão. Não se esqueça, todo sábado às 9 horas da manhã, na Liberta Investimentos, no canal do YouTube, nós estamos lá presentes. Até logo, muito obrigado, Luiz, mais uma vez, muito obrigado, e até sábado. Um abraço a todos aí. Abração. Obrigado.